Olá, programa Em Discussão está no ar aqui na Rádio Alesp. Olha só, no mês de fevereiro de 2020, a cidade de São Paulo, todos acompanharam, sofreu com uma chuva histórica, a maior dos últimos 37 anos para o mês de fevereiro. Infelizmente, 6 pessoas morreram, um cenário desolador que também causou prejuízos. Para você que mora em condomínio, o que representa na capital paulista quase 40% do total de moradias, o programa Em Discussão vai esclarecer o que é ou não responsabilidade coletiva e quais são os seus direitos e obrigações nos casos de prejuízos causados pelas chuvas. Eu vou conversar com o Dr. Tiago Natálio, é advogado condominial. Muito obrigado, doutor, pela presença. Eu que agradeço a toda a sua audiência e vamos lá, vamos tratar desse assunto tão polêmico. Pois é, doutor. Aqui em São Paulo, na capital paulista, a gente já está acostumado, quem mora muito tempo aqui, acostumado com as enchentes. Passamos aí um tempo em que foram construídos os piscinões, muita coisa foi resolvida, mas aí veio essa chuva que pegou muita gente de surpresa, assim, porque choveu o que era esperado, me parece, pelo mês todo, né? Então, o senhor acompanhou também, o senhor já milita nessa área há quanto tempo? Eu milito nessa área já há 10 anos, porém o escritório de advocacia em família já tem aí há mais tempo, mas realmente nós percebemos aí que esse mês de fevereiro foi muito difícil aqui para nós, graças a Deus não tão difícil igual em outros estados, né, como por exemplo Minas Gerais, mas realmente a gente tem acompanhado isso aí já há longos anos. Muito bem, e eu acredito que deve ter chovido ali de questionamentos ali no seu escritório, o senhor que trabalha nessa área. Bom, vamos às perguntas aqui que os nossos ouvintes nos enviam, e a primeira é: de quem é a responsabilidade quando a enchente invade o condomínio, doutor? Então, Jeremias, nós podemos analisar aí diversos tipos de cenários, dependendo de como ocorrer e dependendo de se o que o condomínio tem como aparato para aquilo, se serviu ou não. A título de exemplo, se imaginarmos que o condomínio tinha que ter bombas de drenagem e essas bombas não funcionou por algum motivo e que esse motivo seja uma falta de manutenção, nós já podemos começar a encaminhar redirecionar uma responsabilidade chegando ao ponto do condomínio. Mas em regra, a responsabilidade em si ela não pertence ao condomínio. Nós sabemos que o condomínio ele costuma ter seguros e etc, que a gente vai aprofundar cada ponto desse, mas em tese essa responsabilidade ela não ficaria aí diretamente para o condomínio. Entendi. O condomínio também é uma vítima. Né? Mas se houver um prejuízo, por exemplo, de um alagamento na garagem, que a gente vai falar também, aí o prejuízo vai acabar indo para o bolso de quem mora no condomínio. Pode acontecer até de chegar a ter o prejuízo dos próprios condôminos. Não é sempre que o condomínio vai ser aí o garantidor desses prejuízos. Ele será no momento em que normalmente, através do seu representante legal, nós percebamos que existe aí uma omissão de algo que deveria ser feito. Até porque são muitos os detalhes, né, doutor? A gente pode pensar, por exemplo, num carro que estava numa garagem e ficou submerso, né, e que não tinha bomba, aí tem a questão se tinha bomba, se estava previsto, enfim. Mas podemos pensar numa infiltração também muito forte, né, que vai comprometer a estrutura do prédio. Então aí, no caso de um veículo, pode, por exemplo, acometer com um condômino só, né? E ele pode ter o seguro, são vários desdobramentos. Agora, quando na estrutura do prédio, aí a coisa já é diferente. Aí, normalmente, o próprio condomínio, enquanto pessoa jurídica coletiva, acaba assumindo esses prejuízos. Principalmente quando nós falamos aí de prejuízos causados nos telhados. Então, esses prejuízos causados nos telhados, independente da força da chuva em si, o prejuízo é arcado pelo condomínio, ainda que tenha um ou dois prejudicados. Em relação a questões de carros, existem cláusulas de seguro, mas nós sabemos que os próprios contratos de seguro, as seguradoras já colocam lá suas cláusulas de exclusão de garantia. Então, em alguns casos, há responsabilidade do condomínio, em outros casos, o condomínio não arca com essa responsabilidade, quando principalmente falamos dos casos de bens de terceiros, mas cada caso é um caso e precisaria ser analisado também o contrato. Que tipo de contrato que foi esse? Isso que eu ia lhe perguntar, doutor, porque assim, que tipo de contrato? Hoje é bem maleável a questão de seguro ou é um pouco padrão, né? Porque se eu tenho num condomínio, aí eu posso fazer uma reunião e falar, não, vamos fazer um contrato aqui para abranger tudo, se houver enchente na garagem, se houver infiltração, todos os detalhes a gente quer cobertura. Existe isso ou é mais um padrãozão?
Na verdade, existe o padrão, na verdade, existe o básico, Uhum, existe o amplo, que essa é a forma de distinção, e existe alguns seguros adicionais. Por exemplo, quando a gente fala do seguro básico, a gente está falando lá de incêndio, explosão, queda de aeronave, queda de raio. Quando a gente vem para o amplo, aquilo que era adicional e tinha um valor pequeno, ele passa a ter uma garantia total por ser amplo. Então, por exemplo, no caso de danos elétricos, desmoronamento total ou parcial, ou vendavais, etc., ele passaria a ter a garantia completa. O que na básica, esses valores, eles seriam pequenos valores, mas que, dependendo do tamanho e do grau, pode comprometer a estrutura toda. Mas fora isso, nós poderíamos pensar também em seguros específicos voltados aos bens de terceiro. Terceiro esses, os próprios condôminos. Por exemplo, no caso de carro, tem casos de garantia de seguro que você consegue fazer o seguro para furtos e roubos. Não só dos aparelhos das partes comuns, mas também para os casos dos condôminos. O que normalmente não é recomendável, porque cada condômino acaba tendo o seu seguro individual. Então, dependendo do tipo de caso, a gente vai ter situações jurídicas diferentes, mas o que normalmente tem é o que? Um seguro, que ele tem um contrato de adesão, e quando a gente entra na questão do carro, é muito discutível se o carro lá que sofreu lá a inundação no condomínio, se teria ou não. A jurisprudência também diverge um pouco acerca do tema, se pagaria ou não pagaria, mas costumo dizer que é melhor não contar com isso, os condôminos. Até porque, comumente, as pessoas fazem os seus seguros individuais, né? E aí, vamos supor, você tem lá 100 carros, aí 80 tem seguro, 20 não tem, aí você vai contar, né? Os outros condôminos também que já pagam o seu seguro, é bem complexo, né? Vão ter que arcar com aquele que não tem o seguro, mas o carro... Exatamente, a gente pode até se debruçar em cima disso e pensar que carro é esse que tem lá dentro. A gente está num condomínio onde o porte é um altíssimo padrão, onde a gente vai encontrar carros de todo tipo de marca e valores de até 2 milhões, 1,5 milhão de reais. Então a gente tem que imaginar que se nós fizermos um seguro desse, quanto não será um seguro para garantir tudo isso? E do lado da seguradora também, é aquela questão de segurança jurídica. Como que ele vai imaginar quais são esses carros que estão lá? Por isso que eles colocam normalmente como uma cláusula de exclusão. Doutor, se uma árvore da rua cai e destrói o muro do condomínio, quem deve pagar o conserto? Em tese, a árvore da rua, ela supostamente pertence, vamos dizer assim, à municipalidade. Então, nós estamos diante do quê? De um dano que aconteceu e que esse dano existe um responsável. Vamos imaginar que falta o quê? Falta poda. Ou deveria ter sido feito um tratamento, ou aquilo já estava em uma situação de risco. Nós podemos imaginar o seguinte: se fosse de um terreno vizinho, quem pagaria é o dono do terreno vizinho. Na eventualidade de essa árvore estar na rua, nós temos que imaginar a prefeitura como responsável. E se estiver dentro do condomínio? Aí é outro complicador. Aí, estando dentro do condomínio, se o condomínio é quem está causando prejuízo também por todas essas omissões, falta de poda, não cuidou, de repente já era uma árvore que ela já estava lá no lugar, mas era morta ou estava caindo. Então a gente vai ter que analisar a responsabilidade pelo ponto de vista do Código Civil, porque o Código Civil é simples. Ele diz: aquele que causar o dano a outrem fica obrigado a reparar. Então a gente tem que analisar esses fatores. Doutor, tem vários questionamentos aqui, por exemplo, em relação à piscina, mas antes eu queria saber da sua experiência, porque eu sempre ouvi falar que de uns tempos para cá entrou no mercado empresas que passam a administrar os condomínios. O que está sendo mais comum hoje e se existe algum tipo de orientação? Porque a gente tem lá o velho e bom síndico, né, que é eleito e trata das questões, e hoje nós temos um modelo mais empresarial. Qual é a diferença disso? Eu acho que é importante a gente tratar, porque são tantas minúcias, tantas questões, né? E aí você vai tratar, só tem um síndico responsável. O síndico viajou, pronto, e aí, né? Aí tem o subsíndico. Entendi. Na verdade, o que tem acontecido hoje em dia vamos dizer assim, a gente tem percebido que tem se fortalecido a sindicância profissional. Quando a gente fala em sindicância profissional, o síndico profissional, a profissão, ela não é regulamentada. Na verdade, nem reconhecida.
Então a gente tem que tomar bastante cuidado quando utilizar o termo profissional ou não, mas vamos falar assim, aquele síndico que age de forma comercial, através de uma empresa, que busca uma prestação de serviço direcionada ao condomínio. Isso daí não é uma inovação do Código Civil, embora veio, vamos dizer assim, a estourar agora isso aí, até como se fosse o Uber, né? Aquela coisa de, não, agora criou assim um caminho e parece que é tudo novo, mas na verdade não é tão novo assim. Já em 1964, com a lei de condomínio, já falava que o síndico poderia ser uma pessoa que mora ou não dentro do condomínio, uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, mas agora que isso estourou. E o que a gente costuma dizer? Não existe assim um formato perfeito. Costumo dizer que o que não pode ter hoje em dia é o amadorismo. Para administrar um condomínio não está mais simples, ou não pode se imaginar algo que não vislumbre observação de responsabilidade, de cuidados com a segurança, de manutenção, de todos os cuidados que são necessários, porque ali é muito mais complexo do que uma empresa. Além de estar falando em valores, valores bastante altos, a gente está falando do quê? De vidas, pessoas que estão morando ali no dia a dia. Então tem sido comum pessoas se utilizarem de meio profissional para fazer essa sindicância desse condomínio. Então elas vão lá, se candidatam na Assembleia e passam ali de forma profissional a fazer o papel que antigamente o morador fazia. Entendi. Eu falo isso porque também, até na questão de moradias de interesse social, eu acompanhei um tempo aqui no estado de São Paulo a Secretaria de Habitação, e eu me lembro que a Secretaria, naquela época, quando você construía um condomínio e você poderia, por exemplo, um caso de retirar de uma determinada área de ocupação aquelas casas que eram destruídas, depois eram construídos prédios. Houve um tempo em que se contratava empresas, né, para que esses moradores que estavam acostumados a morar em casas e de repente passar para um condomínio, eles pudessem se adequar. Né? Então existiam empresas especializadas, né, sobre isso. Né? Na verdade, a gente só tem que fazer uma observação de uma certa separação. Isso que eu expliquei agora é a questão do síndico profissional, que tem sido aí, mas a gente também tem as administradoras de condomínio. Isso que eu estou dizendo, ou seja, administradoras. Essas administradoras já existem aí, já estão no mercado há, vamos dizer assim, dezenas de anos, e de fato ela é o braço direito do síndico. Ela é quem faz toda a parte administrativa do condomínio e faz com que dê um respaldo ao síndico para que ele faça da forma correta, observando tudo que está previsto em lei. E o que o senhor que trabalha tanto tempo com isso, o senhor, alguma indicação, ou pode ter um condomínio que só o síndico administra muito bem, ou às vezes tem uma administradora? Pode ter a gestão própria, ou seja, aquele síndico que ele mesmo faz a gestão ali, ele administra, ele faz a figura do síndico e a figura da administradora, mas isso já não tem sido mais comum. Tá. Até pelo fato de que a coisa tem se profissionalizado cada vez mais. Certo. Hoje em dia, essas empresas elas estão exatamente para dar o suporte necessário ao condomínio, e hoje quando nós observamos um condomínio que não tem uma administradora, a gente já fica assim, pensando, como que consegue fazer? Porque a administradora ela está exatamente para isso. Ali ela vai fazer toda a gestão do dinheiro, vai fazer as prestações de contas, as previsões orçamentárias, vai atentar ao síndico de todas as leis que tem que ser cumprida, os contratos de manutenção. Então, esse papel da administradora, hoje em dia, em condomínio, ele é indispensável. Muito bom. Eu não moro em condomínio, mas já morei, e acho que é bom a gente esclarecer isso. É assim, por exemplo, quando é uma administradora, você procura o síndico ou procura a administradora? Em tese, o síndico ele é sempre o responsável civil e criminalmente. Ele está ali no topo da hierarquia. Todavia, essa empresa de administração, contratada pelo síndico e ratificada em assembleia, ela está ali também para dar um suporte até direto aos condôminos. Então, pode sim, estou com um determinado problema, uma segunda via de boleto, algum problema, alguma dúvida, eu entro em contato com a administradora. Mas o poder ali de mando, o poder decisório sempre pertence ao síndico, que é o responsável. Muito bem. Vamos prosseguir então com os nossos questionamentos em relação às enchentes que ocorreram em São Paulo neste mês de fevereiro de 2020, quando gravamos esse programa. Aproveitar, porque isso é recorrente, tivemos em outros estados também, mas aqui na capital paulista é muito comum, então fique muito atento, porque, olha, pelo levantamento que eu pesquisei aqui, 37% na capital paulista mora em condomínios, né? O doutor pode até me atualizar com outros dados, mas enfim, é muita gente e é importante saber das suas responsabilidades. Doutor, a limpeza de uma piscina contaminada com lama é responsabilidade do condomínio? Então, se nós imaginarmos problemas que... na verdade, o condomínio ele sempre vai acionar o seguro
diante de problemas que possam acontecer. Muitas das vezes existe por parte do seguro o valor lá a ser pago que vai suprir a necessidade, de repente, de uma limpeza diferenciada, de repente, da própria água que vai ter que ser trocada. Então, isso vai depender de cada seguro, mas em termos de responsabilidade para a utilização dos condôminos em si, que é a ponta final, o condomínio ele sempre vai ter que, através da seguradora, pagando ou não pagando, o condomínio vai ser responsável por fazer essa limpeza, por organizar e deixar a piscina de forma que seja possível a sua utilização sem nenhum problema quanto à segurança e à saúde dos próprios condôminos. Entendi. Agora, a outra questão aqui, doutor, é o que o seguro do condomínio cobre? Essa é mais abrangente. É lógico que eu sei que você vai responder que vai depender do contrato, Perfeito. né? Mas dá para a gente dar um panorama? Assim, como eu havia dito, tem a questão da parte de incêndio, queda de aeronave, explosão, os danos elétricos também, e desmoronamento, seja parcial, total, vendaval. Então tem todas essas questões que o seguro vai abranger. Ele também pode entrar em outras minúcias, que seriam os próprios bens de terceiro, responsabilidade civil do síndico, responsabilidade civil do próprio de veículos e etc. Mas ele pode ser bem abrangente. Vamos dizer assim, é uma prateleira que a gente tem que ir lá escolher da forma correta para a gente investir o nosso dinheiro da melhor forma possível e pensar no momento do problema. Eu acredito que as seguradoras também vão se adaptando, porque a gente, para veículo, por exemplo, me parece que tem, né? No caso de enchente, né? Então, acho que para imóveis, muito provavelmente tem esse nível de especificidade, né? Tem sim. Na verdade, não é costume a contratação, porque hoje nós que estamos aqui em São Paulo, não só em São Paulo, o costume do brasileiro já é ter o seguro do próprio veículo. E lá no seguro do próprio veículo, que são cláusulas totalmente diferenciadas, normalmente lá tem esse tipo de garantia. Mas eu digo em relação ao imóvel, no caso de uma enchente, assim... Não, aí o imóvel tem, aí fica garantido. Por quê? Porque são os bens próprios. É que quando a gente fala do carro, ele é um bem de terceiro, praticamente que acessório ao que está sendo segurado ali. Se nós imaginarmos algo que chega ao ponto de um desmoronamento por conta de qualquer problema desse, vai ter a garantia total de toda a edificação. Tem uma questão aqui que eu espero que não ocorra com ninguém, mas é o seguinte: se houver um acidente por conta de uma enchente, um condomínio e ocasionando morte, quais as responsabilidades do condomínio? Em tese, o condomínio, como eu disse, ele também é uma vítima disso tudo que acontece. Quando nós passamos a analisar aqueles bens que o condomínio tem, aquelas máquinas que deveriam funcionar, aquelas máquinas de drenagem e não veio a funcionar, quando a gente lida com algo que houve aí uma omissão, a gente pode imaginar aí um crime do ponto de vista culposo, ou seja, aquele que a pessoa não tem a intenção. O síndico ele não teve a intenção, mas diante da falta do respaldo que teria que dar, da diligência que ele teria que cumprir e não cumpriu, aí sim a gente já pode imaginar aí uma responsabilidade criminal também sobre o que ia acontecer. É bem complexo. Eu estava lendo, inclusive, que se o condomínio verificar que tem a necessidade de bombas, por exemplo, para retirada de água, no caso de enchentes, né? Que não é tão incomum aqui em São Paulo, porque nós temos hoje muitas garagens no subsolo, Exatamente. enfim, né? Tem que ter um laudo técnico primeiro, e aí se o laudo técnico errou, aí pode-se responsabilizar a empresa pelo laudo, mas se houve uma negligência do condomínio, então tem que haver uma investigação nesse caso. Exatamente, e normalmente já vem da própria construtora, ela já entrega já com essa bomba. Então, quando já vem da própria construtora assim, o que a gente precisa é de fato dar o andamento correto, fazer as manutenções que são devidas, que essa é uma obrigação do síndico prevista em lei, dar as manutenções. O programa em discussão está tratando aqui da questão das chuvas, das enchentes na capital paulista, que nesse mês de fevereiro teve sofreu uma chuva histórica, né, a maior dos últimos 37 anos para um mês de fevereiro, com 6 mortes. E nós estamos tratando aqui especificamente dos danos e das responsabilidades e dos direitos de quem mora em um condomínio quando atingido por chuvas torrenciais, por enchentes como essa que a gente presenciou. Uma outra questão aqui, doutor, é se o local já é identificado como área de risco para alagamentos e o condomínio não se previne, se é considerado culpado por negligência. Na verdade, isso facilita nós entendermos
entendermos que tipo de seguro é esse que a gente deve ter, que é exatamente o que a gente conversava. Entender o local que nós estamos faz com que a contratação seja da forma mais correta. E isso, sem dúvida nenhuma, pode facilitar para que os prejudicados venham a ter as suas garantias. Mas a falta da contratação dos itens que são necessários dentro de um condomínio, embora o seguro já seja obrigatório, a falta de uma contratação que ela seja, vamos dizer assim, muito importante, acarreta a responsabilidade do síndico também. Se o condomínio tiver sistema para escoar a água da garagem, mas ele falha, de quem é a responsabilidade? Essa Aí você já vai falou ser do até. condomínio, realmente, por conta da falta de manutenção. Essa falha que a gente tem que observar é o quê? Falhou por quê? Por conta de falta de manutenção que deveria ter ocorrido? Ah, sim, então a gente tem que lidar ali com responsabilidade que pode chegar também até a pessoa do síndico, numa outra ação regressiva. Agora, nós temos que imaginar o seguinte, uma bomba dessa, ela é movida a eletricidade. Normalmente, quando chove muito, acaba a força. Aí você tem que ter um gerador, né? Então, se não tiver um gerador ou se ele não estiver no local correto ou na posição adequada, a gente começa a observar que pode aí ter erros por parte do condomínio ou, de repente, o fato de haver a falta da queda da energia e sem a energia não tendo esse gerador, a gente já está diante de um problema. E quando a gente não tem o gerador, não quer dizer que a culpa é necessariamente do síndico. Pode ser que foi entregue sem o gerador, pode ser que os condôminos não contrataram um gerador. Gerador, entre aspas, ele é um opcional. Os condôminos podem ou não contratar. Tem condomínios que não têm gerador. E isso por opção dos próprios condôminos, porque muitos síndicos até levam. Falam, nós gostaríamos, vamos colocar para nos garantir, seja isso, seja no elevador ou em outras questões, mas eles não fazem essa opção por conta do custo e etc. Pois é, eu estava aqui pensando, doutor, se uma construção, claro que tem toda uma engenharia moderna, mas de obras públicas, por exemplo, a gente vê muitas vezes que faz um túnel e lá vem alagamento, né? Lá vem enchente e nem uma obra que é muito bem pensada por engenheiros que têm experiência sofrem com isso, né? Imagina condomínios que novos, por exemplo, que podem estar à mercê também de chuvas como ocorreram aqui em São Paulo. Se precaver é sempre importante. Mas muitas vezes a gente deixa para depois, né? Depois que acontece. Mas vale a experiência para que os prejuízos sejam os menores possíveis. Se está morando numa área, inclusive, que é de risco, ou que chove mais... Eu não sei, eu, por exemplo, moro na zona norte da capital paulista. Eu tenho a impressão que chove mais lá do que nos outros lugares. Mas deve ser impressão minha. É que o senhor não tem ido lá para a zona leste. Ah, é? Brincadeira. Chove mais. Não, ali chove bastante. Mas vamos dizer assim, de um modo geral, chove bastante em todo lugar. Mas a gente tem, de fato, um problema estrutural, né? Sim. Que isso não é um problema somente dos condomínios. A gente tem bairros que eles não estão preparados para a forma como foi feito, para a forma como ele foi evoluindo. Então, a gente está sempre correndo atrás do problema, né? E sempre tentando resolver. E isso se torna muito difícil. A gente começa a ter esse tipo de problema que é passível aí, todos nós estamos vendo. Quem sabe um dia a gente vai ter, que eu vi esses dias, um asfalto que ele é totalmente permeável, a água cai e ele passa pelo asfalto e não corre para lugar nenhum, né? É fantástico aquilo, mas deve ser muito caro, né? Verdade. Uma tecnologia que ainda vamos... Mas aquilo seria fundamental, né? Porque basicamente o nosso problema é esse, né? A impermeabilidade, a água não permeia e vai para os bueiros e aí dá enchente, todos os problemas que a gente tem, né? Exatamente. Mas enfim, doutor, tratando especificamente então ainda do problema dos condomínios, no caso das enchentes, se o local se o condomínio tiver sistema para escoar a água da garagem, aí se a gente já tratou, se depois de fortes chuvas aparecem rachadura nos apartamentos, de quem é a responsabilidade? Então, Jeremias, aí a gente vai ter que chamar um engenheiro, né, para entender que tipo de patologia é essa. Através de um laudo, ele vai detectar qual que foi a origem do problema, para após isso nós imaginarmos a questão de acionar o seguro numa responsabilidade. Sendo fruto aí de algo que está garantido dentro dos próprios itens segurados no contrato, sem dúvida alguma isso aí vai ficar claro em um laudo e a gente vai conseguir ter essa indenização, ainda que judicialmente.
Entendi. É porque bom, de qualquer forma, uma rachadura num prédio, eu acredito que sempre é a responsabilidade do condomínio, né? Não pode ser de um apartamento, ou pode? Então, aí a gente vai ter que analisar o que aconteceu. Ah, Existem condomínios que a construtora tem uma certa responsabilidade durante um tempo, ah, aquelas questões das garantias. Não quer dizer que passou 5 anos, a gente tem que imaginar que o condomínio pode cair, não. O condomínio não foi feito para durar o tempo da garantia, que são 5 anos. Existem leis aí que falam sobre vida útil de uma edificação. Falam de 80, 90 anos, mas é óbvio que precisa ser feito o quê? Dado a manutenção devida. A falta da manutenção faz com que o problema venha a não ter garantia. Mas mais do que isso, nós podemos imaginar também obras dentro de apartamentos que não obedeçam é às verdade. normas que são necessárias, os cuidados, observando se aquela estrutura, se foi retirada uma coluna ou uma viga, uma parede estrutural ou não. Então a gente tem vários fatores aí também que daria para perceber. Para isso, nós temos aí a norma 16280, que é uma da MANI-BR, que ela visa o quê? Tratar sobre as reformas dentro dos apartamentos e como que nós vamos fazer com que as pessoas façam uma obra de forma segura. Dentre essa segurança tem que ter o quê? O acompanhamento de um engenheiro ou de um arquiteto e a emissão de uma anotação de responsabilidade técnica ou uma RRT do próprio arquiteto. Entendi. Qual a responsabilidade do síndico? Essa aqui o senhor já falou, mas é bom a gente deixar claro, então. Então, a gente vai perceber a responsabilidade do síndico desde que quando ele age com omissão, ou seja, quando ele deixa de fazer algo que ele tinha a obrigação de fazer. Certo. A responsabilidade do síndico, normalmente, nesses casos, ele nasce da omissão. Então, no caso da inundação, nós imaginamos o quê? Tinha que ter um contrato de manutenção com bombas, e não tem. Um outro exemplo paralelo a esse, um elevador vem a ter um problema e vem a cair. Nem tinha o contrato de manutenção de elevador. A gente começa a imaginar quem é que deveria contratar. É o síndico, porque ele é o responsável. E isso é obrigatório. Como ele não contratou, ele passa a ter a responsabilidade. Mas no caso de haver uma administradora de condomínio, a administradora ela pode instituir um síndico e aí ela é responsável também? Na verdade, o síndico ele é escolhido pelos condôminos. Ah, A correto. administradora, como eu disse, ela é um braço do síndico, ela é uma contratada do Mas síndico. ela pode ser corresponsabilizada? O objetivo da administradora é exatamente mostrar para o síndico o que ele tem que fazer ali da legalidade. Então, a falta da contratação, nós podemos imaginar aí uma responsabilidade que tente chegar até a administradora, mas isso não é certo. Mas é importante que a administradora faça as notificações ao síndico, dizendo você precisa contratar isso, você precisa contratar aquilo, isso você pode fazer, isso você não pode fazer, e dando ali toda a instrução técnica para que ele tenha condição de administrar. Mas a responsabilidade final é do síndico. Mas vamos aproveitar também, então, doutor, vamos dar uma colaboração para o síndico também, porque ele é responsável por tudo. Assim, qual é a orientação que o senhor dá para o síndico que uma vez recebeu uma orientação da administradora ou procurou os condomínios, como é que ele se resguarda também? Na verdade, o síndico ele tem a própria administradora para ser ali o braço administrativo dele. E hoje é comum, na verdade, tem sido necessário os próprios condomínios terem um escritório de advocacia contratado. Não diferente de uma empresa que precisa de um departamento jurídico, ao condomínio é indispensável, porque nós estamos tratando ali de diversas situações, como nós falamos aqui hoje, e diversos outros assuntos que envolvem responsabilidade do síndico, e ele precisa ter uma assessoria jurídica que dê suporte, que dê base para que ele faça uma gestão obedecendo todos os trâmites e a lei. Então, Agora, o jurídico é indispensável. Entendi. Então, ele tem esse apoio e... Agora, toda a orientação vem justamente dessa administradora. Muito bem. Mais algumas questões que ainda dá um tempinho aqui, doutor? Os moradores, a responsabilidade dos moradores, se existe alguma. Então, No caso, só para lembrar, tratando aqui das enchentes. Perfeito. Os moradores em si, como eles são, nesse caso que nós estamos falando, normalmente as vítimas, a eles não cabem nenhum tipo de responsabilidade. Mas eu costumo dizer que todos ali têm responsabilidade. Se nós pensarmos que nós temos sempre que prevenir, cabe aos condôminos
que sabe já que as chuvas, normalmente do começo de ano, causam muitos problemas, cabe eles escolher um síndico certo, cabe eles fiscalizar o síndico, fiscalizar os equipamentos dos condomínios, fiscalizar para ver se essa gestão ela está vindo de uma forma correta e não pura e simplesmente esperar pelo problema. Quando nós moramos em condomínio, nós precisamos imaginar que a responsabilidade pertence a todos. O síndico nada mais é do que um representante. Correto. Então, como a gente está... Nós temos só 20 segundos, doutor, mas só para deixar claro, então, nós temos sempre as reuniões que são registradas em atas e temos também convenções, só para deixar claro, como é que a gente registra esse posicionamento dos moradores, do síndico, porque também o síndico pode ser que ele vai, e acontece, claro, olha, fui lá, avisei, eu comprei o equipamento, os moradores não quiseram, então tudo isso é registrado? Entendi. Hoje é bem simples, através de um e-mail, livro que fica normalmente na portaria, e-mail até mesmo para administrador, então hoje fica bem simples, mas o poder em assembleia é muito forte. Um síndico que não cumpre as normas do condomínio, ele pode ser até destituído pelos próprios condôminos, chamando uma assembleia na forma correta. O importante é que todos se entendam, conversem muito, né? Verdade. Porque advogado, doutor, como médico, a gente precisa, mas não que a gente goste, né? É bom a gente conversar antes. Exatamente. Agora, é claro que quando se trata de uma assessoria, aí é importante. É igual o médico, né? Faz antes, conversa antes, chama um advogado, senta, tudo certinho no papel, conversou bastante, vai evitar problema. Porque senão, para deixar depois, é bem mais complicado. É verdade. É a importância ter de forma preventiva. Sim. Antigamente a gente esperava ter o problema para ir no médico. Hoje a gente já vai no médico de forma preventiva. A advocacia não é diferente, principalmente em condomínios. Exatamente. Bom, nós conversamos aqui com o nosso especialista sobre a advocacia condominial, doutor Tiago Natálio, que atua aqui na capital paulista. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, sempre colaborando aqui com a Rede Alesp para esclarecimento aí para o público em geral. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço mais uma vez o convite e fico sempre à disposição. Até a próxima edição. Vale a pena.